Bem-vindos, aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Ao chegar atrasada ao fórum, onde o ex-marido pretendia tomar dela o apartamento, Marlene sentou-se na escadaria e começou a chorar. "Agora ele vai levar a última coisa que me resta", murmurou. "Não vai tirar nada se você me escutar agora", disse um ex-policial que conhecia o marido dela havia muitos anos. "Ainda bem que você não chegou a tempo. Melhor fazer do jeito que eu vou te dizer." Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. O apartamento era dos mais simples, 2 quartos, num prédio antigo de tijolo à vista, onde no corredor da escada pairava cheiro de cal e de comida dos vizinhos. A cozinha era estreita como um corredor. Bastava abrir o forno para a porta bater no banquinho. O assoalho da sala rangia sempre no mesmo ponto, perto da estante. E Marlene havia muito pisava ali de um jeito próprio, meio de lado, como quem cumprimenta a casa. A varanda pedia reforma fazia anos. A madeira da esquadria estava ressecada, a tinta do corrimão empolada em bolhas cinzentas. E todo começo de ano, quando o tempo abria, Marlene prometia a si mesma que daquela vez ia dar um jeito. Nunca dava. Sempre surgia algo mais urgente. Para um estranho, aquelas paredes pareceriam pobres. Para Marlene, eram a herança da mãe. Dona Antônia trabalhou mais de 30 anos numa lavanderia industrial. Marlene lembrava desde criança das mãos dela, vermelhas de tanto vapor, rachadas junto às unhas de um jeito que creme nenhum curava. Lembrava do cheiro que a mãe trazia do serviço. Vapor quente, sabão de coco, goma de engomar. A lavanderia atendia hospitais e restaurantes populares. A roupa chegava em fardos. Os lençóis molhados pesavam feito tábua encharcada, e as mulheres os viravam na mão, para depois passá-los em grandes calandras que deixavam o galpão quente como sauna. Pagavam pouco por aquele trabalho, mas a mãe sabia guardar cada moeda, como poucos sabem hoje. Ela tinha uma caderneta de poupança guardada dentro de uma lata de goiabada, e uma carteira velha, com um bolso separado, onde ia juntando o dinheiro das prestações. Pagou o apartamento por 12 anos. 12 anos sem praia, sem roupa nova, com o mesmo par de sapatos que usou até o sapateiro se recusar a consertar. Em compensação, no dia em que recebeu as chaves, a mãe sentou-se no meio da sala vazia, num banquinho, olhou em volta e disse para a pequena Marlene: "Pronto, filha, agora a gente tem o nosso canto. Nosso, entendeu? Ninguém vai botar a gente para fora." Marlene cresceu ali dentro. Ali ficava sua carteira de escola, com uma mancha de tinta no canto. Ali a mãe pendurava na porta do guarda-roupa o vestido de formatura dela, passado até a última pregazinha. Dali o noivo, o Sérgio, vinha buscá-la, alegre, falante, de jaqueta de couro, que era o auge da moda naquele tempo, e foi para ali que ela voltou de vez, quando a mãe começou a definhar. Dona Antônia se foi devagar, mas de cabeça boa até o fim. 2 dias antes de partir, chamou a filha. Segurou sua mão com aquela palma leve, quase sem peso, e falou baixinho, mas com uma clareza que fez cada palavra ficar gravada para sempre. "Marlene, cuida do apartamento. Eu ganhei ele no suor com essas 2 mãos aqui. Não entrega o teu canto para ninguém, tá me ouvindo?" Ninguém. Marlene concordou e prometeu. Nem passava pela cabeça dela de quem exatamente teria que defender aquele canto um dia. Sérgio nunca gostou do apartamento da sogra. Enquanto Dona Antônia foi viva, ele zombava na cara dura. Um caixotão velho, teto baixo que sufoca, cano que fica cantando, todo mundo indo para prédio novo e a gente aqui, feito num museu. A mãe apertava os lábios e ficava calada. Só mais tarde, na cozinha, dizia a Marlene em voz baixa: "A língua dele é solta, minha filha. Cuidado para a mão dele não sair tão solta também." Marlene se ofendia em nome do marido. "É o jeito dele", pensava. A pessoa brinca, que mal tem. Viviam como tanta gente vive. Trabalho, salário, uma folga uma vez por ano. Na frente dos outros, Sérgio era o marido perfeito. Cumprimentava os vizinhos primeiro. Na fila do posto de saúde, fazia as velhinhas rirem. Em qualquer festa,
Era ele que sentavam no meio da mesa e conduzia a noite feito animador. Em casa, era como se apagassem a luz. Em casa, ele conseguia passar meses sem enxergar que a torneira pingava, que a porta do armário estava caindo e arranhando o chão. Toda a contribuição dele ao apartamento em 20 anos coube num único domingo. Certa vez, resolveram trocar o papel de parede do corredor. Marlene mesma marcava as tiras, preparava a cola e passava. Sérgio só encostava as folhas na parede e alisava com um pano seco, reclamando que ela dava uma péssima ajudante. Depois, pregou um rodapé novo perto da porta de entrada. Ficou torto, com uma fresta que virou depósito de poeira. Sérgio olhou, deu de ombros. Tá bom demais. Quem é que fica olhando para o chão? Em compensação, por uns 10 anos diante das visitas, saía sempre a mesma frase de peito estufado. Fui eu que reformei esse apartamento, tudo com as minhas mãos. Ao divórcio chegaram não por um escândalo, mas pelo silêncio. Sérgio passou a sumir cada vez mais, a trabalho. Cada vez menos explicava onde tinha estado, e as perguntas respondia com uma cara tão cansada que dava a impressão de que era ele quem estava sendo suportado ali havia anos. Um dia, simplesmente juntou 2 sacolas e uma mala. Parou no corredor, bem ao lado daquele rodapé torto, correu os olhos pelas paredes e disse, no lugar de uma despedida, fica no teu caixotão. Eu sempre me senti apertado aqui dentro. A porta bateu, a fechadura estalou. Marlene ficou parada no corredor, escutando o silêncio. E coisa estranha, naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, dormiu na hora, sem remédio. Meio ano foi de paz. Marlene foi aprendendo a viver sozinha. Aprendeu a trocar o reparo da torneira, forrou de novo os banquinhos, cultivou violetas no parapeito e do lado colocou uma babosa velha num vaso de barro. Só aquela babosa tinha sobrevivido a todas as mudanças e a todas as doenças da casa. E então, numa dessas noites calmas, o celular acendeu com um nome conhecido. A voz de Sérgio era seca, distante, como se quem ligasse não fosse o ex-marido, mas uma repartição. Marlene, a gente precisa conversar sobre o apartamento. Que apartamento, Sérgio? O nosso. Eu morei nele, fui morador. Tive endereço lá. Fui o homem da casa. Fiz reforma. Botei dinheiro. Metade é minha, de qualquer jeito. Melhor a gente resolver por bem. Marlene nem soube o que responder de imediato. Não de medo, mas de puro espanto com o absurdo. O apartamento era da mãe dela, comprado com o suor e as mãos dela muito antes de qualquer Sérgio aparecer. Depois que a mãe faleceu, Marlene deu entrada no inventário direitinho, tirou tudo certo. Escritura, documentos das prestações, estava tudo guardado na estante dentro de uma pasta velha de elástico, e foi isso que ela disse. O apartamento é da minha mãe. Você sabe muito bem disso. Sérgio soltou um risinho. Sei de uma coisa só. Você tá sozinha e eu tô com um advogado. Pensa direitinho. E desligou. No começo ela não se assustou. Comentou no trabalho com a Vera, da mesa ao lado. A colega descartou na hora. Deixa ele tentar. Herança não se divide, todo mundo sabe disso. Mas Sérgio parecia ter feito questão de provar que a lei só vale para quem não tem quem defenda. As ligações ficaram mais frequentes e mais grosseiras. Ele ligava à noite, quase de madrugada, e já não propunha, exigia. Ora gritava que ela vivera a vida toda às custas dele. Ora passava a um tom gelado e cuspia que umas pessoas tinham explicado a ele como se dá jeito em gente teimosa. E depois começaram a chegar fotos de uns papéis, uns recibos. Neles constava que Marlene tinha pego dinheiro emprestado do Sérgio para a reforma, para despesas da família, quantias altas, com data, com assinatura. Marlene ampliava as imagens com os dedos, examinava traço por traço. A assinatura era parecida com a dela. Parecida ao ponto de gelar os dedos, mesmo ela sabendo com toda a certeza. Nunca tinha escrito um único papel daqueles, e se pegava à noite, conferindo a fechadura de novo e levando susto toda vez que uma porta batia no corredor do prédio. E foi aí
que apareceu o Arcádio. Certo sábado, Marlene voltava do mercado com 2 sacolas e, já da esquina, avistou na porta do prédio o Sérgio e, do lado dele, um homem que ela não conhecia. Ajeitado, engomado de terno daqueles que não amassam, com uma pasta de couro debaixo do braço. Ele deu um passo à frente primeiro, sorriu com dentes bem alinhados e estendeu um cartão de visitas com 2 dedos, como quem entrega uma joia. Arcádio, assistente jurídico. Represento os interesses do Sr. Sérgio. Falava macio, envolvente, e daquela maciez dava um mal-estar pior do que se estivesse gritando. Dona Marlene, acredite em quem tem experiência. A justiça é uma loteria. Juiz, perícia, custas. Isso se arrasta há anos, esgota a senhora, deixa a senhora na miséria. O meu conselho de gente pra gente. Resolve isso por acordo antes de ficar sem absolutamente nada. O Sr. Sérgio, por enquanto, está aberto a condições razoáveis. Por enquanto, aberto. Não tenho nada para conversar com o senhor, disse Marlene, surpresa com a firmeza da própria voz. O apartamento é da minha mãe. Passar bem. Passou por entre os 2 até a porta e só a chave que teimou em não entrar na fechadura a entregou por inteiro. Nas costas dela, o Arcádio disse baixinho, quase na nuca: "A senhora está fazendo besteira. Depois vai lembrar dessa conversa." Sérgio ficou calado, mas ela sentiu pelas costas o sorriso de escárnio dele. Passado um tempo, Sérgio anunciou que tinha entrado com a ação e começou a espera mais arrastada. Marlene ia conferir a caixa de correio 2 vezes por dia, mesmo com o cadeado quebrado desde o inverno anterior e a portinhola segurando por um fio. Nada de intimação. Quando ela perguntou com cuidado, Sérgio berrou no telefone: "Mandaram tudo pelo correio para você. A culpa é minha se a tua caixa está quebrada?" Ela achou na internet o telefone do fórum. Ligou várias vezes. Ora dava ocupado, ora só chamava sem ninguém atender. E então o próprio Arcádio ligou, e todo educado, num tom de repartição, confirmou: "Sim, a ação foi recebida, a audiência está marcada, todas as intimações foram enviadas para o endereço." Citou o andar, o número da sala, o nome do juiz. Diante daquelas informações tão exatas, a desconfiança meio que murchou. Afinal, ninguém inventa andar e número de sala. E uma semana antes do dia marcado, chegou uma mensagem do Sérgio. Curta, feito ordem. Audiência na quinta, 9 da manhã. Não te atrasa. Se atrasar, o juiz decide tudo sem você. Depois não vem reclamar. Aquelas 2 palavras, sem você, Marlene ficou ouvindo por dentro a semana inteira. Ela preparou a pasta com antecedência. A escritura do imóvel, os documentos das prestações com o comprovante de quitação, a certidão de óbito da mãe, as contas de luz e água dos últimos anos. Tudo que pudesse provar uma coisa simples. Aquela era a casa dela. No fundo da pasta, sem saber bem porquê, colocou a velha caderneta da mãe com anotações em letra miudinha, como se a mãe, através daqueles números, pudesse ficar ali ao lado. Na véspera, à noite, passou a blusa branca, pendurou no cabide, na porta do guarda-roupa, exatamente como a mãe um dia pendurava o vestido de formatura dela. Programou o despertador do celular e mais um velho relógio de corda, para as 6 da manhã. Deitou e ficou no escuro, escutando a luz dos faróis passar pelo teto, o barulho das tubulações, uma porta batendo lá embaixo, no vizinho da madrugada. O sono não vinha. Na cabeça girava sempre a mesma cena. A sala, o juiz, Sérgio com o advogado e ela sozinha. De madrugada, Marlene acabou caindo num sono curto e agitado, e antes das 6, já estava descalça no chão frio da cozinha, olhando pela janela, do lado de fora um céu cinza e uma garoa fina. Tinha tempo de sobra. Calculou tudo. Meia hora para se arrumar, 10 minutos até o ponto, 40 minutos de ônibus. Ainda sobraria tempo para sentar em frente ao prédio, respirar, botar as ideias no lugar. Ela se vestiu. Pegou a pasta na entrada, parou um instante e se olhou no espelho. Pálida, olheira funda, mas firme. Ajeitou a golinha da blusa,
Passou a mão pelo batente da porta, pelas marquinhas antigas que a mãe fazia para medir a altura dela quando era pequena. Então, mãe, disse em voz alta no apartamento silencioso, torce por mim. E saiu girando a chave 2 vezes. Na rua, a garoa caía fina, insistente, como se o céu não conseguisse se decidir por uma chuva de verdade. Marlene apertou a pasta contra o corpo, segurando por cima com a mão para nenhum papel escapar. Do apartamento até o elevador eram 3 passos. Apertou o botão. O elevador gemeu lá em cima e começou a descer. E, de repente, Marlene lembrou que não tinha checado o gás e voltou. O gás estava fechado. Xingou-se pelo nervosismo, saiu de novo para o corredor. E foi ali que a esperava o primeiro contratempo. A fechadura da porta estalou de um jeito esquisito. Não foi aquele som seco e curto de sempre, mas um rangido úmido, engasgado. Marlene puxou a maçaneta. A porta não abriu. Enfiou a chave de novo, tentou girar. A chave rodou meia volta e travou. Nem para frente nem para trás. Hoje não, sussurrou. Agora não. Puxou de novo. Empurrou. Sacudiu a chave. A fechadura respondia com uma resistência surda, como se algo tivesse emperrado por dentro. Marlene pousou a pasta no chão, agarrou com as 2 mãos. Nada. Pela escada subia um vizinho. Um senhor de jaqueta com capuz. Olhou para ela e entendeu tudo sem uma palavra. Emperrou? Emperrou e eu tenho audiência no fórum, não consigo abrir. O vizinho suspirou, tirou a jaqueta, pendurou no corrimão, remexeu no bolso atrás da sua chave. Não uma chave, claro, mas um pedaço de arame que os homens daquele prédio guardavam para essas ocasiões havia décadas. Mexeu uns 3 minutos. A fechadura, enfim, cedeu. A porta abriu mansa. Marlene quase chorou de alívio. Muito obrigada. Deus lhe dê muita saúde. Passa um óleo nisso hoje mesmo, resmungou o vizinho. Da próxima, pode não ter ninguém por perto. Ela concordou, saiu correndo para a rua, olhou as horas. Tinha perdido 15 minutos. Nada demais, ainda dava tempo. O ônibus chegou logo. Marlene sentou na janela, pôs a pasta no colo e fechou os olhos. Lá fora desfilaram prédios cinzentos, vitrines molhadas, letreiros de farmácia. Ela tentava pensar em coisa boa. Como ia entrar na sala, tirar os documentos, e o juiz, com voz calma, ia fazer as perguntas, e ela ia responder com calma. Não estava dando certo. Por dentro, tudo tremia num tremor fino e constante, como se tivesse um motor velho de geladeira batendo no peito. O ônibus parou num cruzamento largo. Ficou parado 1 minuto, 2. Lá na frente, pisca-alerta amarelo piscando. Ao longe dava para adivinhar a silhueta de um guincho. O motorista xingou baixinho, aumentou o rádio. Os passageiros se remexeram, começaram a se entreolhar. Uma mulher, uma fileira à frente, ligou para alguém e explicava alto que estava presa no trânsito e que só Deus sabia quando iam sair dali. Marlene abriu o mapa no celular. A faixa vermelha do congestionamento se esticava por vários quarteirões. Olhou as horas. Faltava pouco. Até o fórum, uns 20 minutos a pé. Se cortasse por dentro dos quarteirões, de ônibus podia ficar ali 1 hora, 1h30. Abre a porta, por favor, disse ao motorista. Vou descer. Ele abriu sem se virar. Marlene saiu na garoa e foi a passos rápidos. Depois começou a correr aos trancos, porque fazia muito tempo que não corria, e o sapato não era para isso. O asfalto molhado espirrava. Perto da calçada, poças com manchas coloridas de óleo. A pasta debaixo do braço ficou pesada. A alça da bolsa, aquela velha de couro gasto, cortava o ombro de um jeito incômodo. Ela passava a bolsa ora para um lado, ora para outro, prendia a pasta com o cotovelo. Faltava o último quarteirão para o fórum, e foi aí que a alcançou a terceira desgraça. Marlene procurava o bilhete na bolsa, ajeitava a pasta e, ao mesmo tempo, segurava a alça. E a alça não aguentou. O couro rasgou bem na costura, a bolsa despencou, a pasta escorregou do cotovelo, o elástico soltou com o baque, e os papéis se espalharam em leque na escadaria molhada, bem na entrada do fórum. Ai, meu Deus, foi só o que Marlene conseguiu dizer. Ela se abaixou, depois ajoelhou no chão.
A escritura molhou num canto. O comprovante de quitação pegou os pingos e ficou manchado de pontinhos escuros. Ela agarrava as folhas, sacudia a água, limpava na barra do casaco, agarrava de novo. Do lado, passavam as pessoas entrando no fórum. Uma mulher de casaco preto desviou dela, levantando a barra da roupa com nojo. Um homem de pasta passou por cima da caderneta da mãe, sem nem notar. Marlene juntou os papéis de qualquer jeito. Enfiou de volta na pasta, prendeu o elástico às pressas, dando 2 voltas cruzadas. Levantou-se, olhou as horas. Faltava pouco para a hora marcada. Pelo plano dela, já devia estar sentada perto da sala, respirando fundo. Por dentro, tudo desabou. Ela subiu uns degraus e não foi adiante. As pernas travaram. Olhou para a porta cinza e pesada do fórum, para as pessoas entrando e saindo, para o próprio reflexo no vidro molhado. Uma mulher despenteada, com uma pasta suja, e sentou bem na beirada de um degrau, ali, onde passava menos gente. Apertou a pasta contra o peito com as 2 mãos, feito criança. Os ombros começaram a tremer. Primeiro devagarzinho, depois com força. Chorou de uma vez, alto, feio, do jeito das mulheres antigas, e não enxugava o rosto, porque as mãos estavam presas na pasta. Acabou, sussurrou na gola molhada do casaco. Acabou, agora ele vai me tirar até o pouco que sobrou. Mãe, me perdoa. Do lado passavam pés, sapatos, botas, uma malinha de rodinha deslizou a um dedo do joelho dela. Ninguém parou. E então, de algum lugar ao lado, quase de cima, veio uma voz baixa, mas tão calma e segura, que Marlene levantou a cabeça na hora. Não vai tirar, disse a voz. Se você me escutar agora, não vai tirar nada. Ainda bem que você não chegou a tempo. Na frente dela estava um senhor, baixo, encorpado, de jaqueta escura até o joelho, com a barba grisalha por fazer no rosto. As rugas fundas, o olhar debaixo das pálpebras pesadas, agudo, de quem está acostumado a reparar em tudo. Na mão, uma pasta de couro velha, de zíper. Marlene olhou e não reconheceu de cara. Depois reconheceu. Algo estremeceu por dentro, como se de uma vida antiga, de antes de toda essa confusão, tivesse surgido um homem que a lembrava de outro jeito. Seu Pedro, ela suspirou. Sou eu mesmo, ele confirmou. Oi, Marlene, levanta daí. Sentar na pedra fria não traz saúde para ninguém. Seu Pedro tinha sido policial daquela região por muitos anos, daqueles que conheciam o bairro inteiro. Andava de rua em rua, conhecia de vista cada bêbado, cada arruaceiro, cada velhinha com seu cachorrinho. A mãe de Marlene o respeitava. Uma vez, ele os ajudou com um vizinho barulhento de cima. Conversou sem registrar nada, mas de um jeito que o sujeito, por um mês, esqueceu onde tinha os próprios pés. Do Sérgio, seu Pedro já desconfiava naquela época. Nunca disse nada concreto, mas certa vez, ao cruzar com Marlene na porta, deteve o olhar no marido dela, que ia na frente, e falou meio de lado. Você, minha filha, se cuida. Esse aí é dos que sorri para uns e destrói a vida dos outros. Depois se faz de coitado. Marlene, na hora, até se ofendeu pelo Sérgio. E agora aquelas palavras voltaram por dentro tão nítidas como se ele tivesse dito na véspera. Seu Pedro estendeu a mão, larga, quente, com calos de quem lida com enxada e martelo. Marlene se agarrou nela, levantou, enxugou o rosto com as costas da mão. Borrou o pouco de maquiagem pela bochecha, mas já não fazia diferença. Desculpa, ela gaguejou. Eu aqui... Respira, disse ele. Só respira. Vamos pro cantinho. Levou-a com jeito para trás de uma coluna, onde não batia tanto vento e ninguém empurrava. Botou-a encostada na parede, tomou a pasta das mãos dela, ajeitou o elástico com cuidado. Você veio por causa de quê? Do apartamento, disse Marlene. Com o Sérgio. Ele entrou com ação. A audiência era às 9. Eu me atrasei. A fechadura, depois o trânsito, depois a bolsa. Calma, calma, me escuta. Eu tô aqui por conta própria. Me chamaram como testemunha de um vizinho. Tô esperando no corredor para ser chamado e escuto uma conversa atrás de uma coluna.
Ele apontou com o queixo para o corredor largo que levava às salas. 2 caras parados ali. Um todo engomado de terno com uma pasta. O outro, o teu Sérgio. Reconheci ele, minha filha. Guardo a cara dele desde novo. Tenho memória boa para esse tipo de gente. Estavam parados, nervosos. O engomado falava baixinho. A vítima não veio. Sem ela não dá para empurrar o papel. E agora? O teu responde. Fica tranquilo, ela vem chorando, arrastada. Uma vaca dessa com certeza se atrasa e com certeza vem correndo. O importante é pegar ela antes do balcão, não deixar entrar. Aí mesmo, no corredor, a gente faz ela assinar. E riu de um jeito, sabe, feio, jeito de dono. Marlene ficou parada, esquecendo de respirar. As lágrimas secaram sozinhas, como se um vento frio as tivesse soprado dos olhos. Vítima, repetiu, num fio de voz. Era assim que eles me chamavam. Fiquei desconfiado na hora, me afastei fingindo que ia passar e fui até o quadro dos processos. Sabe que eles têm ali na parede uma folha impressa com o dia. Que horas, qual juiz, qual processo, número da sala. Conferi. De manhã não tem teu nome, não tem Marlene em sala nenhuma. Velho bobo, pensei. Deve ser que eu não tô olhando direito. Fui até o balcão de atendimento, entrei na fila. Falei baixinho para a moça. Dá uma olhada, por favor, no processo desse nome para hoje, é a ré. Ela olhou no computador, depois pegou uns papéis. Disse, esse processo hoje não existe, nem de manhã, nem de tarde. E nessa semana também não tem. Marlene encostou as costas na coluna. A pedra fria batia na omoplata. Por dentro ficou vazio, oco. Como não existe, sussurrou. Mas ele me mandou mensagem, quinta, 9 horas. Pois é, quem te mandou foi ele, não foi o fórum. Tá entendendo? Não tem audiência nenhuma hoje, nem perto disso. Ele te atraiu pra cá. Pra quê? Pensa com essa cabeça boa que você tem. Seu Pedro falava baixo, sereno, como quem explica uma conta pro neto. Como você ia chegar, chorando, ofegante, com a pasta debaixo do braço, no desespero, atrasada, pensando... Pronto, era isso, acabou. Aí não é o juiz que te recebe, é esse engomado, como é mesmo. Arcádio, soprou Marlene, e só de dizer o nome amargou a boca. Arcádio, confirmou seu Pedro. Ou seja lá quem for de verdade, te recebe com cara de sofrimento. Ai, dona Marlene, o juiz já tá irritadíssimo. O senhor Sérgio, coitado, tá fazendo das tripas coração para te proteger, mas o tempo tá acabando. É aqui mesmo, no corredor. Assina o acordo e a coisa se encerra. Se não assinar, o juiz decide, e vai decidir bem pior do que a senhora imagina. E aí, enfiam uma caneta e um papel na tua mão. Não dá tempo de ler, não dá tempo de entender. Em volta ao fórum, as paredes apertando. Você assina e vai embora para casa ainda achando que escapou barato. E no papel? E no papel, minha filha, você já não tá em lugar nenhum. No papel, o teu apartamento é dele, e de quebra ainda penduram uma dívida qualquer no teu nome, para você ainda ter que pagar depois. Você se compromete a desocupar em 1 semana, em 2, e não tem mais nada a reclamar. Tua assinatura, fresquinha, voluntária, com testemunha, dentro do fórum. Coisa mais bem feita. Depois ele leva esse papel para a justiça de verdade, e você pode gritar, pode chorar. Você mesma assinou. Você mesma. Marlene baixou a cabeça devagar. Por baixo dos cílios voltou a escorrer, mas agora não era um choro salgado. Era uma coisa fria e ardida, como se por dentro estivessem estourando fios finos. Ela lembrou do seu "Mãe, torce por mim" na hora de sair. Lembrou de programar o despertador, de passar a blusa. Afinal, ela tinha ido com honestidade, feito quem vai para uma prova de escola. Seu Pedro, disse baixinho, e se eu não tivesse me atrasado? Se tivesse chegado às 9 do jeito que ele escreveu? Minha filha, seu Pedro olhou para ela de cima com aqueles olhos afiados. Se você tivesse chegado no horário, já estaria parada na porta da sala, e ali eles estariam te esperando. E não era juiz esperando. Era o engomado com a caneta e o Sérgio atrás. E você, alma pura, teria assinado. Vou te falar sem rodeio.
Não foi audiência nenhuma que te salvou hoje. Foi a tua fechadura emperrada que te salvou. E o trânsito e a alça da bolsa, tudo junto. Alguém lá de cima. Ele ergueu os olhos para o teto cinza e empoeirado do fórum. Hoje trabalhou direitinho. Marlene, de repente, soluçou baixinho, um choro feio. Não de tristeza, mas de outra coisa, morna, de criança, esquecida havia muito tempo. É o choro de quando, depois de um escuro longo, acendem enfim a luz do quarto. Mãe, ela disse para dentro da gola. Mãe. Seu Pedro deu 1 minuto para ela. Não tocou, não consolou, só ficou ali do lado, largo, firme, como uma parede em que a gente pode se encostar. Depois, tirou do bolso interno um lenço limpo, de pano de verdade, daqueles que não se acham em supermercado. Estendeu. Toma. E me escuta com atenção. Chorar você chora em casa. Agora nós dois temos trabalho. O esquema dele é simples. E, se é simples, também tem que ser desmontado de um jeito simples. Só que com juízo. Se você quer segurar o apartamento, faz exatamente como eu mandar. Se não quiser, aí eu não tenho nada com isso. Vou embora cuidar das minhas coisas de velho. Ela ergueu os olhos para ele, concordou rápido, sem pensar. Fala, faço tudo, tudo o que o senhor mandar. Boa menina. Seu Pedro sorriu de leve com o canto da boca pela primeira vez em toda a conversa. Então é o seguinte, primeiro não vamos para a sala, para lugar nenhum. Vamos direto para o balcão de atendimento ali onde eu já perguntei. Você vai pegar lá um papel oficial dizendo que o teu processo não está na pauta de hoje. Que escrevam, carimbem. Esse é o teu primeiro trunfo. Ele falava, e Marlene bebia cada palavra, como se estivesse anotando. Por dentro, algo ia se juntando, endurecendo, virando espinha dorsal. Segundo, continuou seu Pedro, ali mesmo, no balcão, você faz um requerimento. Diz assim, a senhora Marlene recebeu do ex-marido, o Sérgio, uma mensagem informando que hoje, às 9 da manhã, teria audiência. E, na verdade, essa audiência não existe. Há motivo para acreditar que me atraíram para me obrigar, na pressão, a assinar documentos no corredor do fórum. Não precisa ser com as tuas palavras, lá eles te orientam. O importante é o papel dar entrada e ganhar um número de protocolo. Depois disso, ninguém escapa dizendo que não entendeu, que estava brincando. Tá bom. Terceiro, agora você pega o celular, bota no bolso do casaco, aqui, no de dentro, mais para cima, e liga o gravador. Não é vídeo, é só o áudio. Liga já na minha frente. Marlene, obediente, tirou o celular. As mãos obedeciam mal, mas ela abriu o aplicativo certo, apertou o botão vermelho. A tela piscou. Começou a contagem. Ela enfiou o aparelho no bolso como mandado. Isso, tudo o que falarem perto de você daqui para frente vai ficar gravado. Não é para o juiz por enquanto. É para você mesma, para você depois não ficar pensando, ah, foi impressão minha, eu entendi errado. Você escuta, escuta de novo. Tá bom. Quarto e o mais importante, não pega a caneta da mão de ninguém, nem do engomado, nem do Sérgio, de ninguém. Você tem a tua. Tenho. Ela remexeu na bolsa. Tenho. Azul. Segura firme nela. Vai precisar para assinar no balcão. Assina com a tua. Se pedirem para assinar em qualquer outro lugar, primeiro você me avisa com o olhar, e aí a gente pensa. E a pasta você não solta da mão. Aconteça o que acontecer, deixa eu ver, deixa eu mostrar pro colega, deixa eu juntar aqui. Não solta. Aperta, do jeito que você está apertando agora. Apertar eu sei, Marlene disse de repente, e ela mesma se espantou por tentar esboçar um sorrisinho. Aí sim, concordou seu Pedro. E por último, agora você vai andar pelo corredor não de cabeça erguida, não empertigada. Vai do jeito que você chegou, perdida, cansada, chorosa. Deixa eles pensarem que na frente deles está aquela vaca que eles mandaram vir. Não deixa transparecer que você sabe de alguma coisa. Deixa eles falarem. Deixa esse teu Arcádio cantar feito passarinho. Quanto mais ele soltar a língua, melhor para nós dois. Marlene concordou devagar. Por dentro ainda tremia, mas de outro jeito, não de medo,
mas de uma tensão apertada, como uma corda esticada. Seu Pedro olhou o relógio grande e redondo da parede, de mostrador gasto. Já é a hora. Ele agora já deve estar nervoso porque você não apareceu. Logo vai começar a ligar. Você não atende. Nada de conversa por voz. Manda uma mensagem curtinha. Tô no fórum, me atrasei. Não sei o que fazer. Só isso. Nenhuma palavra sobre o balcão, nenhuma sobre o requerimento, nenhuma sobre mim. Deixa ele achar que o passarinho tá caindo direitinho na armadilha. Olhou para ela mais uma vez, atento, do jeito que antigamente olhava para os bêbados do bairro, tentando saber se a pessoa mentia ou não. E aí, Marlene, tá pronta? Ela engoliu em seco, ajeitou a gola da blusa, abraçou a pasta com as duas mãos, mais forte do que jamais na vida. Pronta, seu Pedro, pode ir na frente. E foram não na direção da sala, onde já esperava impaciente o homem engomado de terno, mas pro lado contrário, rente à parede, até um corredor estreito com uma placa. Atendimento. No balcão de atendimento cheirava a papel velho, cola de escritório e café frio num copinho de plástico esquecido no parapeito. Tinha pouca gente, 2 homens encostados na parede, uma mulher com uma criança no colo, e só. Atrás do vidro estava uma funcionária jovem, de cabelo bem preso e cara cansada de quem, antes do meio-dia, já tinha ouvido de tudo. Seu Pedro ficou perto da porta, meio de lado, como se não tivesse nada a ver com aquilo, um senhor qualquer esperando a vez. Mas com os olhos ele acompanhava Marlene até o guichê, e ela sentia aqueles olhos nas costas e com ele se sentia mais firme do que com as próprias mãos. Bom dia, disse Marlene. A voz saiu rouca, como se tivesse ficado muito tempo calada. Eu queria por favor, olha para mim um processo no meu nome. Marlene, sou ré. Me disseram que a audiência era hoje às 9. A moça concordou sem levantar a cabeça. Começou a digitar. A tela refletia nos óculos dela. Marlene, o quê? Qual o assunto? É sobre o apartamento. Partilha. Ação movida pelo Sérgio. A moça olhou o monitor por um bom tempo, depois folheou uma listagem impressa, depois voltou para o monitor. Esse processo hoje não existe, disse ela. Em sala nenhuma. E nessa semana também não. A senhora tem certeza que foi convocada para cá? Foi o meu ex-marido que mandou mensagem dizendo que era hoje às 9. A moça ergueu um pouco a sobrancelha. Histórias assim, pelo visto, ela ouvia, não era a primeira vez. Recebeu a intimação oficial pelo correio com aviso de recebimento? Não. Então não tem audiência. A intimação é obrigatória. Marlene concordou, engoliu em seco, depois se firmou e pediu aquilo para que tinha vindo. E eu posso pegar com a senhora uma certidão de que o meu processo hoje não está na pauta? E eu queria fazer um requerimento dizendo que, pelo jeito, me chamaram de mentira e que talvez tentem me obrigar a assinar alguma coisa no corredor. Eu tô com medo. A moça olhou para ela com outros olhos, não mais calorosos, mas mais atentos. Requerimento pode. Ali tem um modelo no mural. Escreve endereçado ao juiz. Conta como foi. As datas, anexa a mensagem. A certidão eu faço. Espera uns 10 minutos. Marlene se afastou para a mesa comprida embaixo do mural, pôs a pasta, tirou a caneta azul, aquela mesma que tinha sido mandada guardar consigo. As mãos tremiam, mas a letra, por incrível que pareça, saiu firme, de caderno de escola. Eu, Marlene, escrevia com palavras simples como seu Pedro tinha ensinado. Recebi uma mensagem, vim e não tem audiência. Há motivo para temer que o ex-marido e uma pessoa que se apresentou como Arcádio pretendam, com o pretexto de uma audiência, me induzir a assinar documentos no corredor do fórum. Peço que registrem o requerimento e o juntem ao processo se ele vier a existir. Enquanto escrevia, o celular no bolso vibrou 2 vezes, curto. Ela não foi ver, já sabia. Sérgio. O requerimento foi recebido, carimbaram com data e número, deram a ela uma segunda via. A certidão também assinaram e carimbaram.
Marlene guardou com cuidado os 2 papéis num compartimento separado da pasta, ao lado da escritura. Teve a impressão de que a pasta ficou mais pesada e ao mesmo tempo mais segura, como se debaixo do elástico tivessem enfim se juntado todas as palavras que faltavam. Na porta, seu Pedro deu um aceno quase imperceptível. Certo. Saíram para o corredor. Marlene tirou o celular de novo. Na tela, 3 chamadas perdidas do Sérgio e uma mensagem. Cadê você? O juiz está esperando. O Arcádio tá te procurando. Responde logo, disse seu Pedro baixinho. Do jeito que a gente combinou, curto, ela digitou. Tô no fórum, me atrasei. Não sei o que fazer. Enviou. E quase na hora, sem nem tirar a mão da tela, viu que a mensagem tinha sido lida, e embaixo dançaram 3 pontinhos. Pronto, disse seu Pedro. Confere se o gravador tá ligado e fica ali perto da janela. Olha pro chão, deixa eles chegarem. Ela ficou como mandado, junto à janela larga com grade do lado de fora. Lá fora a garoa continuava, e as gotas escorriam pelo vidro em riscos tortos. Marlene baixou a cabeça, apertou mais a pasta. Por dentro tremia, mas já não era aquele tremor fino e assustado de uma hora antes. Agora tremia contido, como antes de um salto. Não precisou esperar muito. De uma passagem lateral surgiu o Arcádio, o mesmo terno caro, o mesmo queixo bem barbeado, só que hoje um pouco mais pálido, e umas gotas de suor na têmpora entregavam que o homem tinha vindo correndo. O sorriso não saiu de primeira. Primeiro apertou os lábios meio contrariado, depois vestiu a cara de conhecido prestativo. Dona Marlene. Até que enfim. A gente já estava achando que a senhora tinha sumido. Chegou bem perto. Pegou o cotovelo dela com 2 dedos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marlene retirou o braço de leve e ele não insistiu, mas continuou por perto, perto demais, de um jeito que a pasta ficava bem na frente dos olhos dele. Eu me atrasei, ela disse baixinho, olhando para o chão. Se atrasou, a coisa tá feia. O juiz está muito irritado, muito. O senhor Sérgio aqui entre nós tá fazendo das tripas coração para te proteger. Convenceu o juiz a não decidir sem a senhora. Mas o tempo, dona Marlene, tá por um fio. A audiência já praticamente aconteceu. O juiz está pronto para dar a sentença e ela, pode acreditar, não vai ser a favor da senhora. Nem um pouco a favor. Falava rápido com voz morna e insinuante, e nisso, de trás do ombro dele, surgiu uma mulher, de meia idade, de blazer escuro, com um crachá pendurado num cordão. Àquela distância, Marlene não conseguia distinguir o que tinha no crachá, uma foto qualquer e umas letrinhas. A mulher segurava debaixo do braço uma pasta vermelha e tinha um ar de gentileza segura, como quem trabalhava ali a vida inteira. Dona Marlene, boa tarde. Eu vou levar a senhora, é bem rapidinho. No seu processo dá para resolver tudo agora mesmo, num acordo amigável. O juiz deu meia hora. O senhor Sérgio abriu mão de mais do que podia. As condições são brandas, pode acreditar. Marlene ergueu os olhos, primeiro para ela, depois para o Arcádio. Fez força para manter o olhar apagado e perdido. E sem assinar não tem jeito? Eu queria pelo menos falar com um advogado. Arcádio deu um sorrisinho fino. Dona Marlene, minha querida, que advogado em meia hora. Enquanto a senhora fica telefonando, o juiz decide sozinho. E aí acabou. Aí a senhora não conserta mais nada. Eu falo com a senhora de coração. Assina e vai para casa tranquila. É o melhor que vão te oferecer hoje. A mulher de blazer já abria a pasta vermelha. Dentro tinha umas folhas grampeadas em ordem e por cima uma caneta esferográfica brilhante. Não a dela, uma alheia. Aqui, ela desdobrou o papel, segurando com os dedos. Aqui. 3 assinaturas e o nome por extenso, só isso. Arcádio estendeu a caneta. Os dedos dele eram compridos, bem cuidados, com uma pedra brilhando num anel. Pega, dona Marlene, não demora. Cada minuto joga contra a senhora. Marlene não pegou. Olhou para a primeira folha, inclinando um pouco a cabeça. Eu queria pelo menos ler essa primeira folha. Pelo rosto do Arcádio passou depressa uma coisa irritada, mas ele logo montou uma expressão de compreensão cansada. Não dá tempo de ler, já falei.
É texto padrão. Acordo amigável de partilha de bens do casal, nada demais. Resumindo, a senhora abre mão das reivindicações a mais, o senhor Sérgio abre mão das dele, e a briga se encerra. Bens do casal, repetiu baixinho Marlene. E o apartamento, como é que fica aí? O apartamento. A mulher de blazer sorriu, toda cortês. Do jeito mais justo. O senhor Sérgio te cede parte dos pagamentos. A senhora vai ficar bem. Marlene pegou de canto de olho. Junto à própria coluna, uns 5 metros à frente, estava seu Pedro, encostado com o ombro, olhando de mentira um aviso no mural, mas com uma cara que, com certeza, por 30 anos meteu medo nos arruaceiros do bairro. Ele deu um aceno de leve. Queria dizer, ainda é cedo, deixa eles falarem. Escuta, Marlene hesitou. Esse apartamento é da minha mãe. Eu prometi para ela. Arcádio de repente saiu do tom macio. A voz baixou, os olhos apertaram, e a mão com a caneta avançou um pouquinho. Dona Marlene, faz meia hora que eu tô sendo bonzinho. A senhora não entende onde se meteu? Se começar a se fazer de esperta, exigir direito, ler linha por linha, dentro de uma semana, a senhora sai desse prédio com uma mala pra rua. Pra rua, entendeu? O senhor Sérgio, de bom coração, ainda te deixa um dinheirinho, pra ter onde passar as primeiras noites. Outro, no lugar dele, botava a senhora na rua sem nada. Pega a caneta e assina. Depois vem me agradecer. A mulher de blazer puxou ele com o olhar, mais baixo, mas já era tarde. De trás do ombro dela, da coluna, se destacou seu Pedro. Chegou com calma, sem pressa, como se tivesse ali um assunto antigo dele. Parou ao lado de Marlene de um jeito que ficou entre ela e o Arcádio. Ora, ora, disse ele baixinho. Então sai com uma mala pra rua. Que jeito bonito de falar. De bom coração, é? Arcádio virou o olhar para ele. Avaliou. Jaqueta velha, cabelo grisalho, baixinho. Concluiu que aquilo era um Zé Ninguém. Com licença, isso não é da sua conta. A gente está tratando de um assunto de família. Para mim, meu jovem, já faz uns 10 anos que nada é da minha conta, concordou seu Pedro com doçura. Sou aposentado. Só que, meu caro assistente jurídico, o processo da dona Marlene nesse fórum hoje não está na pauta. Nem às 9, nem às 10, nem à tarde. Eu mesmo confirmei lá no balcão. Se quiser, te dou até o número do telefone do atendimento. Liga para lá. A mulher de blazer mudou um pouco de expressão. Não muito, mas os olhos dela, por um instante, dispararam para a saída lateral. O senhor está confundindo alguma coisa, começou Arcádio. Não tô confundindo, sabe? Na vida eu já confundi muita coisa, mas pauta de audiência. Para confundir isso, tem que ter bebido o juízo todo. A dona Marlene tem na mão uma certidão do fórum, tirada agora há pouco, e um requerimento protocolado dizendo que ela foi chamada de mentira e que talvez tentem empurrar um papel nela na pressão. Falava firme, sem exaltação, mas cada palavra caía como uma pedrinha no mesmo lugar. Fora isso, seu Pedro moveu de leve o queixo. Toda essa nossa bela conversa está sendo gravada, desde o até que enfim que você soltou. Então, se agora a cidadã de blazer quiser dizer alguma coisa tipo eu trabalho no fórum, sou secretária do juiz, sou só uma testemunha que passava por aqui, é a hora. Depois já vai ficar constrangedor. A mulher deu um passo para trás. Mais um. Virou-se como se tivesse lembrado que esqueceu algo na outra ala e foi rápido para a saída. Não conseguiu. Da coluna para onde ela ia, se destacou um homem alto de uniforme. Um oficial de justiça que estava ali o tempo todo e, pelo jeito, tinha ouvido mais do que devia. Cidadã, um instante, disse ele com calma. A senhora trouxe essa pasta vermelha de fora ou pegou aqui dentro? E esse crachá? A senhora trabalha aqui com a gente? A mulher parou, olhou para o Arcádio. Arcádio olhava para a parede. Eu só me pediram, falou depressa. O Arcádio me pediu para ficar por perto para confirmar que era tudo sério. Não sou funcionária, nem sou daqui do fórum. O crachá foi ele que me deu. Achei que era, sei lá, para dar mais credibilidade. Eu não assinei nada. Arcádio fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Depois voltou a ser o de antes,
Só que agora o de antes já não convencia ninguém. Isso é um mal-entendido, disse ele, se dirigindo já não a Marlene, mas como que a todos ao mesmo tempo. É um rascunho, uma minuta. A gente estava discutindo em caráter de trabalho. Ninguém ia assinar nada em corredor. Dona Marlene, eu entendi mal a senhora. A senhora entendeu mal a mim. Uma minuta, disse seu Pedro pensativo. Então, Dona Marlene, pede pro moço deixar você dar uma olhada nesse rascunho, só uma espiada. Você é parte no processo, tem esse direito. Marlene estendeu a mão. Arcádio hesitou, depois passou a folha de cima. Não o acordo inteiro, só a primeira página. Mas mesmo aquilo bastou. Marlene lia devagar em voz baixa para si mesma, como leem as senhorinhas de pouca leitura, os encaminhamentos no posto. Cláusula primeira. O apartamento no endereço tal, de 2 quartos, área tal, é reconhecido como propriedade integral do senhor Sérgio. Cláusula segunda. A senhora Marlene reconhece dívida perante o senhor Sérgio no valor de... Ela piscou, um valor com que dava para comprar um carro. Cláusula terceira. A senhora Marlene se compromete a desocupar o imóvel no prazo de 10 dias, a contar da assinatura. Cláusula quarta. A senhora Marlene não tem, inclusive de ordem patrimonial, e não terá no futuro, nenhuma reivindicação contra o senhor Sérgio. Ela levantou os olhos da folha. Isso é um rascunho? Perguntou baixinho. Arcádio não respondeu. A pálpebra dele tremeu. E foi então que, do corredor lateral, apareceu o Sérgio. Vinha na direção deles com passo firme, mas dava para ver pelo andar. Não era assim que ele tinha planejado. Quando imaginou aquela cena, com certeza viu uma Marlene chorosa, com o papel já assinado na mão, submissa, pronta para engolir qualquer por bem. Não foi essa que ele viu. Viu a esposa parada ao lado de um senhor baixinho, viu o oficial de justiça, viu a mulher de blazer tentando se encolher junto à parede, e a cara dele fechou. Marlene, disse alto, ainda a uns passos de distância. O que foi? De novo você entendeu tudo errado? Encheram tua cabeça? Mas eu te avisei, sua boba, que ia aparecer conselheiro. Eu queria era resolver na paz. Eu me esforcei por você. Chegou perto, tentou pegá-la pelo ombro. Marlene recuou de leve e a mão dele ficou boiando no ar. Aquela palavrinha, sua boba. O gravador no bolso dela guardou direitinho. Na paz, disse Marlene. A voz saiu baixa, mas não quebrou. Na paz é assim no corredor em 10 minutos? Ah, e eu ia fazer o quê? Te dar um tour pelo fórum? Sérgio levantou a voz. Olhou em volta, se controlou, baixou o tom. Tá tudo acertado. Todo mundo entendeu tudo. Você só tem que assinar. Acertado com quem, Sérgio? Ela cortou baixinho. Com o juiz que hoje não tem o meu processo na pauta, ou com essa mulher que pelo visto nem trabalha aqui? Sérgio engasgou. Depois se virou para o seu Pedro. Não reconheceu de cara, e quando reconheceu, os olhos dele transbordaram de uma raiva tal que até o Arcádio recuou um passo. E você, o que é que está fazendo aqui? Sibilou Sérgio. Você é um policial aposentado, ex-guarda de bairro. Vai embora, seu velho. Não se mete em assunto de família. Assunto de família, repetiu seu Pedro pensativo. Sabe, Sérgio, passei a vida inteira andando por assunto de família, e vou te dizer uma coisa de despedida. Quando um homem fica de tocaia no corredor do fórum para pegar a ex-mulher e passar pro nome dele, com caneta emprestada, o apartamento que a mãe dela deixou, isso já não é assunto de família. Isso já é outro artigo do Código. Ele não levantava a voz, mas cada palavra dele caía de um jeito que não dava para ignorar. O oficial de justiça apontou com a mão, com cuidado, na direção de uma sala. Vamos todos, por favor. E o senhor cidadão, olhou para o Arcádio. E a senhora cidadã, para a mulher. E o senhor, para o Sérgio. A gente vai esclarecer que minuta de acordo é essa sem nenhuma audiência marcada. Arcádio murmurou algo sobre um mal-entendido. Sérgio já abria a boca para gritar de novo que aquilo era a família dele e assunto dele, mas a cara dele estava como se, por dentro, já tivesse trincado alguma viga importante. Marlene estava ao lado do seu Pedro, segurando firme a pasta. O celular no bolso gravava cada segundo,
e pela primeira vez em muitos meses, ela não sentia medo. Até a audiência de verdade faltavam umas 2 semanas e meia. Marlene viveu esses dias de mangas arregaçadas. Seu Pedro a apresentou a uma advogada competente, a doutora Neide, baixinha, de cabelo curto e olhar afiado. Ela examinou a pasta, ouviu a gravação do corredor, folheou os recibos e soltou um tão significativo que Marlene entendeu. Cair na mira daquela mulher, ninguém ia querer. A gente vai trabalhar, disse a doutora Neide seca. Só não vem chorar no meu escritório. Você já chorou o que tinha para chorar. Às palavras dela, Marlene foi se acostumando aos poucos. À noite, em casa, sentava no sofá, se cobria com uma manta velha de rosas desbotadas e simplesmente ficava ali, sem ligar a televisão. Olhava para a porta atrás da qual um dia o Sérgio tinha se fechado, e era como se reconhecesse aquela porta de novo. A porta era dela, a manta era dela, e até o medo, pelo visto, dava para deixar de lado, como uma xícara. Agora não, depois a gente resolve. No dia da audiência, ela chegou 1 hora antes. Não 15 minutos, não em cima da hora, mas 1 hora inteira antes. Sentou num banco perto da sala certa, pôs a pasta no colo e ficou olhando as pessoas. Cada uma ia tratar do seu assunto. Um reclamava, outro se justificava, outro esperava pensão. E no meio delas ia também ela, Marlene, só que agora não com a mesma cara de 3 semanas antes, na escadaria molhada. A doutora Neide chegou no minuto certinho, cumprimentou, sentou ao lado, foi contando nos dedos, baixinho. Certidão do fórum, tá aqui. Requerimento de convocação falsa, protocolado. Gravação da conversa do corredor, transcrita e juntada. Documentos da sua mãe, originais e cópias. Do outro lado do corredor já estava sentado o Sérgio, sozinho, sem o Arcádio. O Arcádio, como se soube depois, nessas semanas tinha saído da cidade por motivos de família, desses de que a pessoa some para nunca mais voltar. A mulher de Blazer já estava sendo ouvida em separado e contava, com a maior boa vontade, tudo de que se lembrava. Na sala estava uma juíza já de certa idade, de rosto cansado, mas atento. Ela ouviu as duas partes com calma, mas quando a doutora Neide colocou em ordem a mensagem sobre a audiência falsa, a certidão e a gravação, a juíza tirou os óculos e olhou para o Sérgio do mesmo jeito que, um dia, o seu Pedro olhava para ele. Sérgio agora representava outro papel, não o de ex-marido ameaçador, mas o de pai de família injustiçado. Dizia que tinha botado dinheiro no apartamento, que os recibos eram verdadeiros, que a Marlene sempre foi nervosa e confundia as pessoas até hoje. Os recibos passaram a ser examinados a sério. O perito, nomeado a pedido da defesa, mostrou com toda a tranquilidade que parte das assinaturas não tinha sido feita pela mão da Marlene, mas pela mão de alguém que se esforçou para imitar a letra dela. Em 2 folhas a tinta estava fresca demais para as datas que constavam ali, uma verificação simples, e Sérgio e seus assessores não pensaram nisso. As notas de reforma eram de uma loja e de um endereço totalmente diferentes. Foram pegas em monte, com um conhecido só para engrossar a pasta. As testemunhas que o Sérgio tinha preparado, de repente, começaram a lembrar tudo de um jeito diferente. Um vizinho, que ele arrolou como amigo da casa, disse com toda a franqueza no telefone, antes da audiência: Sérgio, não me mete nessa. A última vez que eu tomei um café na casa da dona Antônia foi quando você ainda estava rondando a Marlene. Não lembro de reforma nenhuma tua. E foi então que veio à tona o principal. A doutora Neide, com uma cara de muita calma, tirou uma certidão da prefeitura. Daquele papelzinho ficava claro que o velho prédio da Marlene tinha entrado na lista preliminar de desapropriação para um programa habitacional ainda alguns meses antes de o Sérgio entrar com a ação. Por apartamentos assim davam, ou uma moradia nova, maior e mais clara, ou uma indenização em dinheiro nada desprezível. Ela colocou ao lado mais um documento, a resposta de uma imobiliária, onde antes tinha trabalhado um conhecido do Sérgio. O tal conhecido já nem estava contente por, um dia, ter comentado por amizade: Olha, parece que aquele caixotão da tua ex é ouro puro.
Quando a juíza leu aquilo em voz alta, o queixo do Sérgio tremeu. Não de vergonha, mas porque o esquema que ele tinha montado com tanto capricho, de repente ficou à vista de todo mundo. Ou seja, o senhor Sérgio, a juíza falava firme, sabia da desapropriação que estava por vir. E foi justamente por isso que, uma semana antes da falsa audiência, mandou para sua ex-esposa uma mensagem sobre uma audiência que não existia? Eu não me expressei bem, ele começou. O senhor, disse a juíza, se expressou com muita precisão. Está na troca de mensagens que foi juntada ao processo. Marlene ficou sentada, olhando para ele, para o homem com quem tinha convivido mais de 20 anos. Para a linha conhecida dos ombros, para a mania conhecida de esfregar com o polegar a junta do dedo indicador quando mentia. E coisa estranha, a raiva já não estava lá. O que havia era um cansaço calmo e pesado, e mais uma coisa a que ela não achou o nome na hora. Só em casa à noite entendeu. Era pena. Não dele, mas de si mesma, daquela que um dia, de vestido branco, saía do prédio de braços dados com um rapaz alegre e acreditava que ele sempre ia protegê-la. A justiça negou por completo o pedido do Sérgio. O apartamento foi reconhecido como herança exclusiva da Marlene. Ele não tinha direito nenhum sobre o imóvel. Todos os recibos o juízo rejeitou como duvidosos. O material sobre a convocação falsa e a tentativa de fazer ela assinar o acordo no corredor do fórum foi desmembrado num processo à parte. Disso já cuidavam outras pessoas. O Arcádio estava sendo procurado. O Sérgio também era interrogado, mas já não naquele tom a que estava acostumado. Quando Marlene saiu do fórum, caía uma garoa leve, quase uma neblina, e um frio miúdo, o primeiro daquele inverno. Ela pousava nos ombros e as bochechas, com ela, ficavam não molhadas, mas frescas. A doutora Neide apertou a mão dela com firmeza, à moda dos homens. Seu Pedro, que esperava na rua, ele também naquela audiência tinha ficado na sala, quietinho, junto à parede do fundo, só deu um aceno, curto, do jeito que a gente acena para os nossos. E aí, dona Marlene, disse ele, pra casa. Pra casa, seu Pedro, pra casa. Em casa, naquela noite, ela não ligou para ninguém, não se queixou. Tirou o casaco, pendurou no gancho, descalçou. Andou pelos cômodos, só andou. Passou a mão pela borda da estante, ajeitou a cortina velha que a mãe um dia costurou na máquina, embaixo do abajur. Abriu a janela, deixou o ar frio entrar. Na cozinha, se serviu não de café, mas de água pura, da torneira. Deu vontade de beber assim mesmo, feito criança, de um gole só, em pé. Pisou naquele mesmo ponto perto da estante, onde sempre rangia. O assoalho estalou embaixo do pé, e o som saiu não de lamento, mas de um jeito caseiro, de coisa habitada. Tá ouvindo, mãe? Ela disse baixinho. Eu não entreguei. Passaram-se alguns meses. Tudo o que estava nos papéis se confirmou. O prédio, de fato, entrou no programa habitacional. Marlene recebeu um apartamento claro, de 2 quartos em outro bairro no 5º andar, com varanda para o lado do sol, com uma cozinha grande e quadrada, onde cabiam com folga tanto a mesa quanto a velha cristaleira da mãe, se restaurasse um pouquinho. No começo, Marlene andava pelos cômodos novos como se fossem de outra pessoa. Tinha medo de mexer um banquinho de lugar. Falava sussurrando. Depois se acostumou. Pendurou uma cortina na janela nova, colocou a babosa do vaso de barro no parapeito. A babosa pegou logo, como se tivesse morado ali a vida inteira. Sérgio apareceu mais uma vez. Não veio, não ligou, mandou uma mensagem longa. Escreveu que estava passando por um momento difícil, que foi uma pena terem se separado daquele jeito, que dava para ter combinado tudo por bem, que a vida é curta e não se deve guardar mágoa. No fim, pedia pelo menos meia hora de conversa. Marlene leu, releu uma vez mais e apagou sem responder. Ela já conhecia o preço do por bem dele. Aquela palavra na boca dele sempre significou uma coisa só, que quem ia sair bem era ele, e o resto que se arranjasse. De vez em quando, por causa de umas coisas práticas, ela precisava ir ao bairro antigo. Aí passava na frente daquele mesmo prédio do fórum. As pernas iam desacelerando sozinhas.
Ela olhava para a escadaria larga e cinzenta e lembrava daquela manhã molhada, da alça arrebentada da bolsa, dos papéis espalhados, e dela mesma, sentada bem na beirada, apertando a pasta contra o peito. Naquele momento teve a impressão de que tinha chegado tarde demais para a própria salvação. Mas no fim das contas, chegou na hora certa. Exatamente assim, apesar do atraso e por causa dele. Se tudo tivesse corrido no horário, se a fechadura não tivesse emperrado, se o ônibus tivesse cruzado o cruzamento, se a alça da bolsa tivesse aguentado mais um puxão, ela teria entrado feito um furacão naquele corredor bem na hora em que a esperavam ali. Teria caído direto nos braços do Arcádio, e ele, com cara de bom moço, teria enfiado uma caneta emprestada na mão dela, e ela teria assinado. Com a pasta da mãe debaixo do braço, teria entregado aquela casa para o cálculo frio de estranhos. Mas foi diferente. O destino assegurou naquela escadaria exatamente o tempo suficiente para que, do lado dela, chegasse a tempo um homem que se lembrava do seu marido desde jovem. Um homem que teve calma para não sair correndo com ela até a sala, mas primeiro perguntar se aquela sala existia mesmo. Certa vez, na primavera, quando o tempo já estava mais quente, Marlene encontrou seu Pedro perto do posto de saúde, por acaso, na faixa de pedestres. Ele ia com o neto, segurando firme o menino pela mão. Ela cumprimentou, agradeceu, já pela 10ª vez, provavelmente. Seu Pedro fez um gesto de quem não dá importância. Ah, deixa disso, dona Marlene. Eu só sentei na escada do teu lado, mais nada. Fui eu que fiz tudo, seu Pedro, disse ela. Se não fosse o senhor, eu estaria agora alugando um quarto na casa dos outros. Não discute comigo. Ele ficou calado, olhou para o neto, depois para ela. Sabe o que eu vou te dizer? As pessoas ficam com raiva quando se atrasam, e é à toa. Às vezes a vida te segura não para o mal, mas para você não entrar num lugar onde já estão te esperando com uma armadilha. Marlene concordou. Ela agora sabia disso, e não por livro nenhum, não de ouvir falar, mas pela sua própria manhã molhada naquela escadaria cinzenta. E voltando para casa, para o seu apartamento novo, onde no parapeito verdejava a babosa da mãe e a cortina velha balançava com a corrente de ar da primavera, ela, pela primeira vez em muitos anos, foi sem pressa. Já não tinha para onde se atrasar. Tudo o que importava já estava em casa. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.